Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Esportacular. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você do Rio de Janeiro, capital, região metropolitana, região serrana, região dos lagos, região da Costa Verde, para você de todo o Brasil. Seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado por você estar aqui acompanhando, independentemente do horário. Só de você estar aqui já é um prazer pra gente. É mais um episódio e hoje recheado de atrações, porque teve Libertadores na terça, na quarta e na quinta-feira. Nós estamos gravando esse programa na sexta-feira. E para falar da Libertadores, do Brasileirão e de outros destaques, eu tô aqui com o nosso amigo Luizinho. Bom dia, Luizinho. Bom dia, Brandon. Bom dia, galera. Vamos que vamos. Bom dia, Jorel. Bom dia, Brandon. Bom dia, Luiz. Bom dia, galera. Fé em Deus. Vamos que vamos. Bom, a gente vai começar falando sobre o Fluminense no giro da rodada. Editor, sobe o hino do Fluminense, porque o Fluminense perdeu de 2-1 para o Grêmio, jogando fora de casa pelas oitavas de final da Libertadores. Fluminense que teve um jogo recheado de polêmicas, um jogo difícil para o Fluminense, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Agora, Luizinho, o Fluminense, a gente conversou no primeiro episódio, foi na segunda-feira, sobre o Fluminense ter essa dificuldade perante o Grêmio, mesmo que o Grêmio não venha forte. Você acha que foi um jogo de igual para igual ou o Grêmio mostrou muito mais preparado do que o Fluminense? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Como vocês falaram, acertei o placar, né? 2-1 pro Grêmio. E a questão é a seguinte, acho que o Fluminense conseguiu controlar uma boa parte do jogo, né? Conseguiu sair na frente com um gol, mas logo se viu dominado novamente. Não conseguiu segurar, né? Fez o gol, não conseguiu segurar e viu o Grêmio crescer e teve chance até de tomar mais gols. Então saiu meio que barato esse jogo aí pro Fluminense. Mas acredito que, como eu vim falando, né? O Fluminense sempre apronta esse tipo de coisa. O Grêmio não jogou na sua casa, novamente, né? Jogou fora de casa. Pereira, né? Couto Pereira. A torcida tá abraçando, tá indo. Mas ainda assim se mostrou um time que vai brigar por esse jogo aí. Então a gente vamos ver o que vai acontecer lá no Maracanã. Nos últimos jogos o Grêmio deu uma melhorada. Sim. Não sei se o diretor lá do Grêmio, o presidente, deu uma chamada de atenção no Renato. Só que a gente percebe que no Brasileirão deu uma pequena melhorada pelo que estava acontecendo. O Grêmio estava com risco de cair para a Série B até, sei lá, semana passada. Exatamente. Hoje a gente já consegue ver uma melhora do Grêmio. Para você, Jorel, foi um jogo de igual para igual ou o Fluminense merecia vencer? O primeiro tempo desse jogo, parece que o frio também ali do Sul esfriou muito ali e os times entraram muito devagar, muito parado. Então, assim, acho que foi um jogo que no início ali o Fluminense ainda botou de igual para igual o jogo, só que o primeiro tempo foi muito ruim. Quando começou o segundo tempo, os times já voltaram melhores, querendo mais a partida. Foi onde o Ganso ainda encontrou aquele lindo cruzamento, né? Pro gol do menino lá do Fluminense, esqueci o nome. Lima, né? E aí que foi que o Grêmio acordou pra vida, depois desse gol. Porque até então o jogo tava muito frio, muito morno ali, não tinha Não parecia Libertadores, não parecia, tava muito ruim o jogo. Mas depois desse gol, aí aparece o personagem principal, que é o Reinaldo, né? Um lateral que sempre vem fazendo uns bons jogos, é um excelente lateral, sabe chutar de fora da área, tem suas faltas ali, e é o batedor oficial ali, né? O principal. Ele só é ali. Maluquinho, né? Sempre se arruma em polêmica, mas sabe da qualidade dele. Se ele focasse só na qualidade dele dentro de campo, ele seria um ótimo jogador. Até a torcida, depois desse gol, acordou, né? E levou o time nas costas ali. Então, assim, foi um time aguerrido, o Grêmio, que conseguiu reverter o placar e tem a vantagem do empate agora, né? E vamos ver como que vai sair aqui o Fluminense em casa, né? Jogando em casa, o Fluminense mostrou que não tá tão poderoso assim. Perdeu pro Juventude, né? Então, perdeu, foi empate, né? Empatou. O jogo aqui foi 2-2 lá, Isso. que foi 3-2. Empatou com Juventude. Então, em casa, talvez não tenha o apoio da torcida como a gente espera. Sim. A torcida do Fluminense vem deixando a desejar. E um jogo contra o Grêmio, perdendo por 2-1 lá, se torna um jogo difícil aqui, porque o Grêmio também não vai vir fraco, né? Não. O Renato Gaúcho é copeiro, né? Como a gente falei no jogo passado, ele é copeiro. Tenho certeza que ele deve vir nesse jogo para catimbar
que é a cara dele. Os jogadores do Grêmio também gostam muito de fazer isso. O Kahneman é excelente na catimba. Vai vir para se defender, mas é aquele negócio. Vai se defender. O Fluminense vai precisar sair pro jogo. Então, se ele tiver a chance de emplacar um gol aí, mas tem que abrir o olho. Quem vai ter que correr atrás é o Fluminense, né? Tá com o placar atrás. E é nessa aí que o Fluminense tá levando sempre a pior, né? Exatamente. Já demonstrou contra o Juventude. Tá precisando sair. Quando sai pra atacar, aí a defesa ainda é um ponto muito frágil do clube ainda, né? O Fluminense tá sem suas peças principais, né? Como a gente falou no último programa, tem uma bruxa solta no Rio de Janeiro aí, nós vamos de novo comentar sobre essa bruxa. Tá passando no Rio de Janeiro e tá levando muita gente com ela. Então talvez a gente ainda fique sem o Marcelo, né? Thiago Silva jogou ontem. Jogou, né? Então, perdeu, já acabou esse começo de efeito Thiago Silva de não tomar gols. Então, assim, é um time que, de fato, tem essa dificuldade dentro de campo. É um treinador, o Mano Menezes, que a gente sempre vem falando sobre isso, que em Libertadores, em jogo importante, acaba dando mole, né? E tem o Fluminense aí na zona de rebaixamento. O próximo jogo do Fluminense é contra o Corinthians, disputando ali a possível vaga para a Série B. Jogo de 6 pontos, né? Jogo de 6 pontos, que o Corinthians está com 21 pontos e o Fluminense está com 20, ou seja, eu quero saber o placar. Ainda mantenho. Acho que agora, ainda mais com com essa derrota aí, cara, que o Fluminense pegou, acho que agora eles devem poupar mais ainda o time, porque vai precisar de força total. Então acredito que o Corinthians vem melhor preparado para ganhar esse jogo aí. Mais o placar. 1-0 Corinthians. Tranquilo? Tranquilo. E você, Jorel? Bom, eu concordo com o que o Luiz falou. Acho que o Corinthians vem com um time superior ao do Fluminense e mesmo jogando longe de casa tem total condições de ganhar esse jogo. Eu acredito que vai ser 2-1 o Corinthians. E o gol do Thales Magno. Você acha que Thales Magno? Thales Mágico. Você falou cara isso na do Thales Magno, né? Vai vir, vai meter, vai broncar um. Na segunda-feira ele comentou aqui que o Thales, por conta da rivalidade com o Fluminense, iria meter gol. Vamos ver se isso vai acontecer, porque tá jogando bem. Ainda tem o Hugo também, né? O Hugo é flamenguista. Tem o Hugo aí. Fechando o gol. Fecharam muito o gol do Fluminense. E é um bom goleiro, né? Ele goleiro. Perdeu ali a titularidade no Flamengo na época dele, mas foi problemas particulares, né, também. Flamengo e a sua régua alta pras cria, né? Acontece esse tipo de coisa aí. Goleiro que fez base na seleção toda, tem como ser ruim, né? Não. Ele começou dando uns moles naquela E época. um bom pegador de pênalti também, né? Ele começou a dar uns moles, querer inventar. Não sei se o estrelismo subiu a cabeça, mas quem sabe um dia volta aí pro Flamengo. Flamengo que nós vamos falar agora. Flamengo que jogou pelas oitavas de final da Libertadores contra o Bolívar e, para muitos comentaristas por aí, não convenceu nem um pouco. Nós tivemos uma noite talvez desastrosa, pelo que era esperado, porque o Jorel vascaíno meteu 4-0 pro Flamengo. Pra mim ia ser 4-0 esse jogo aí. Eu quero saber de você, o que houve com o seu placar? Oportunidade não faltou, né? Teve diversas oportunidades para alongar esse placar e creio eu agora que esse 2-0 ficou até muito magro para jogar numa altitude, porque o Bolívar jogando numa altitude lá na Bolívia a gente não é acostumado a jogar nessas altitudes, os times brasileiros, então assim, faz total diferença um placar não ser tão elástico. E ainda mais que esse Bolívar é um timezinho que você vê que é muito ajeitado. E, se eu não me engano, a SAF deles lá é do Manchester City também. Isso. E vem investindo cada vez mais no futebol deles lá. E você vê que não é um time bobo. Teve uma bola no travessão. Sim. Foi um jogo muito duro pro Flamengo, que até eu, como vascaíno, achei que ia ser fácil por ser um time boliviano. Se a gente pegar até o Testrong, que jogou com um time da Argentina, se eu não me engano, né? Ou o Peñarol, não me lembro agora. Peñarol. Tomou de 4-0, né? Então, aí você vai imaginando que vai ser fácil. O The Strongest dentro de casa é muito forte. Então assim, o Flamengo não fez o papel de casa direito, não. Eu acho que o Tite, como a gente vem falando, o Tite é um cara que sempre não vai ganhar por um resultado
longo, alongado, mas também não vai tomar muito gol. Mas só que, considerando que esse jogo foi contra um boliviano, eu esperava um resultado, uma goleada. E você, Luizinho? O Luizinho tá feliz hoje, não tá feliz? Porque não era um placar tão esperado assim. Ah, é 2-0, que legal! Só que o jogo é lá, decisão. Não, eu novamente acertei o placar de novo, né? Mas, sinceramente, eu não esperava que ia entrar esse time em campo. A gente tinha a possibilidade do Ayrton Lucas nem jogar e o Varela, eles entraram. Quando saiu a escalação, eu falei, cara, esse time aí dá pra fazer os 3-0 até os 4-0 que o Jorel falou. Como ele disse, chance não faltou, só que você ainda viu um Flamengo muito abatido. As emoções dentro do jogo tomou muito conta, né? O Flamengo demorou a abrir o placar, teve umas 2 jogadas ali com o De La Cruz, que ele tentou um passe assim, que ele podia ter dominado, podia ter corrido. Então, tipo assim, eu acho que o Flamengo ainda tá com... As emoções tá tomando muito conta do dentro do campo, né? Entendeu? Fica muito com aquela pretensão de querer fazer um gol logo, querer abrir o placar. Né, conseguiu, fez os seus 2-0, não jogou bem, novamente. Bem assim, né? Difícil falar que um time jogou mal, ganhou 2-0. Mas não jogou bem como esperado. Lá é difícil, só que a questão é o seguinte, o Bolívar ganhou a gente de 2-1 lá, né? E hoje, mesmo passando pelo que a gente tá passando, eu acho que hoje o time tá melhor do que foi aquele time que perdeu de 2-1 lá. Realmente, é um placar perigoso, é difícil, mas eu acho que Tite ganhou de 2-0 do Palmeiras, chegou lá, perdeu de 1-0, foi classificado. Então acho que o Flamengo consegue sair com essa classificação sim, né? É só manter o jogo, não jogar lá pra se retrair igual fez contra o Palmeiras, porque é difícil. Manter o jogo que dá pra gente passar sim. Mas o difícil de jogar lá também indo pra frente que falta o ar, como, né? Não tem como. Muito difícil. Não tem Mas é a questão seguinte, acho que lá vai ter que usar da velocidade, né? Tem que botar os garotos pra jogar em campo. Bota o Lohan, bota o Matheus Gonçalves, porque eles vão ter que sair. Sim, sim. E foi o que faltou também pra esse jogo. Acho que faltou uma velocidade ali a mais. A gente viu jogadores muito esgotados, né? Então, mas por que esse esgotamento? eu também, infelizmente, até discuti grupo aqui com a galera, não entendi. A gente viu o semblante do De La Cruz a partir do 20 do segundo tempo, ele já estava morto. O Gerson saiu do jogo com dores. Mas quando a gente pega, é como a gente fala, o calendário do futebol brasileiro é desastroso, né? Se a gente só tem esses adjetivos. Porque se a gente observar, o Flamengo jogou quarta, domingo, 2 jogos. Foi quarta, Palmeiras. Domingo, Brasileiro. Quarta, Palmeiras de novo. Aí depois domingo. Aí depois vem o Bolívar. É um jogo atrás do outro. E foi o que estava acontecendo com o Vasco na época que estava jogando fora de casa também. Quando pegou 4 jogos seguidos fora de casa, o time não tem mais perna para jogar. Ah, mas são atletas, treinam todo dia, mas são ser humanos também, né? Não aguenta, né? Não aguenta, não. Mas aí foi até um caso que eu falei aqui com a galera, sei que, esse negócio de viúva e tal, muito mais, mas na época, então, vamos supor que até a comissão técnica do Jorge Jesus foi abençoada por São Judas Tadeu, porque a gente viu um time com excelente preparo físico o ano inteiro, entendeu? Então, o Tite poupou 3 vezes, cara. Esses 4 jogos aí que você falou. Que a gente questionou, né? Porque... Poupou 3 vezes. Perdeu uma, perdeu o Palmeiras, quase perdeu a classificação, perdeu pro São Paulo. Então, como é que você pega uns jogos aí que você já tem jogadores esgotados, tipo, começo do segundo tempo? E também acho que ele errou ali, podia ter mexido, era pra botar velocidade, o jogo em primeira velocidade. Tinha que ter colocado o Lohan no jogo. Novamente, eu acho que o Tite, ele mexe muito estranho, cara, porque nós temos 3 janelas de substituições. 5 jogadores em 3 janelas. Ele tirou um jogador em cada janela. Beleza, Pedro saiu na primeira machucado. Entrou o Gabriel. Na segunda, ele tirou apenas o Pulgar. Não, na verdade, tirou o Pulgar. Na terceira, ele entrou apenas com o Wesley. Já que era a última, ele podia colocar mais 3 jogadores. Por que não entrar com Wesley, Lohan, Matheus Gonçalves, ou até os 3? Porque o time do Bolívar também cansou. Então, e também, da mesma forma que a gente não tem pulmão pra jogar lá, eles também não tem pra jogar aqui. O time dos caras cansou. Aí como é que você toma 2 bolas na trave? Seu time já tava esgotado, o time dos caras tava esgotado, você ainda... Então, tipo assim, eu acho que... não dá pra entender muito. E assim, Gabigol entrou, que partida
Mal, novamente, né? Desastrosa pra aquele cara. Meu Deus do céu, a gente vai falar sobre isso já já. Mas que partida ruim. E por fim, eu como torcedor do Bangu aqui, digo que é até um reforço pro Flamengo ele ter se machucado. Só que aí tem um problema que o Pedro se machucou também, vamos falar já já sobre essas lesões. O Pedro se machucou. Domingo tem jogo contra o Botafogo. Então tá nada fácil pro Clube de Regatas do Flamengo. E é isso que eu quero saber de vocês, o placar para um jogo nada fácil, valendo aí a primeira colocação. Difícil, acredito que os dois vão poupar, os dois times. Até porque também o Botafogo com esse placar de 1-0 contra o Palmeiras lá não tem nada muito ganho. Então eu acho que vai ser um jogo, cara, que, como a gente diz aqui, vai ser definido com quem errar menos. Detalhes. Porque os dois vão poupar, a realidade é essa. Já ficou nítido que o Flamengo vai poupar, o Botafogo vai poupar. E eu acho que os dois estão vivendo momentos semelhantes. Os dois estão brigando na ponta do Brasileiro. Botafogo até com um destaque um pouquinho maior. Os dois ganharam seus jogos na Libertadores. Então, beleza, mano. Sou torcedor do Flamengo, mas não tem como botar um protagonismo assim grande em cima do Flamengo pra esse jogo. Eu vou de empate aí, cara. 1-1, até porque também não sabemos como vai ser essas lesões aí. Se os jogadores realmente vão poder jogar ou não. Vai ter que mudar o esquema Exatamente, tático, né? Vai ter a volta do Bruno Henrique, né? Uma boa, né? Tava fora desses dois jogos aí, tanto do Brasileiro e da Libertadores. Mas acredito que vai ser um jogo de muita poupagem, com certeza muito trocado no meio campo, e eu vou apostar no empate aí. Não querendo, mas fazer o quê? A ideia. E você, Jorel? Eu concordo com tudo que o Luiz falou mesmo. Esse é um jogo que todos vão preservar. Todo mundo que está na Libertadores vai preservar mesmo os seus jogadores, pensando na Libertadores. E creio que pode ser 1-1 também. 1-1? 1-1 também então esse os jogo. Dois aí foram de 1-1 para o jogo entre Botafogo e Flamengo, que acontece no domingo às 6h30 da tarde. Horário diferente, né? Bem diferente. Às 6h30 da tarde, aí domingo 18/8. Depois o Flamengo volta a enfrentar o Bolívar jogando lá. Que aí na segunda-feira a gente fala melhor sobre esse jogo aí. Agora, falando sobre o Botafogo, sobe o hino do Glorioso, por favor. Falando sobre o Botafogo pegou o Palmeiras e eu acho que ele tá começando a gostar desse sabor da vingança referente ao ano passado, né? Que jogo que fez o Botafogo. Concorda comigo, Luizinho? Concordo. Primeiro tempo eletrizante, né? Foi um jogo ali muito bom de assistir. A gente chama de jogo bom de assistir. Botafogo, cara, fez o que podia fazer. Ainda ficou magro o Palmeiras, a realidade é essa. Zaga do Palmeiras, pelo amor de Deus, desastre total. Aquele Murilo, aquela jogada que o Luiz Henrique deixa os dois no chão. Se ele faz aquele gol ali, a gente tava falando de melhor gol aí do Campeonato Brasileiro até então. Mas acho que Botafogo, né, também teve seu ímpeto inicial muito forte. Ficou barato o Palmeiras, como falei, né? Fez 2 gols. Achei ali que aquele gol do Palmeiras, o goleiro deu aquele gol ali, o goleiro deu uma... Beleza, o chute do Maurício foi bom, mas eu acho que o goleiro deu uma vacilada. Ele podia ter espalmado até pra frente ou pro lado, deu uma vacilada, mas jogo muito bom, né? O Palmeiras não ficou mal na fita, né? Como a gente falou, golzinho ali achado, só que o segundo tempo caiu muito. O jogo ficou muito brigado, até que o Palmeiras começou também a se equilibrar. A gente via um ímpeto muito grande do Botafogo no primeiro tempo. O Palmeiras conseguiu se equilibrar, mas foi um jogo muito bom, ótimo. Jorel, mais um destaque aí vindo no Cariocão, que é o Luiz Henrique. O moleque tá jogando muito. Muita bola. Muita bola. Eu quero saber de você se tem como o Botafogo ainda assim segurar o Palmeiras lá. Porque o Flamengo tentou essa proeza, não conseguiu. Então, acho que vai ser um jogo totalmente diferente de ser jogado, porque o Flamengo, é como a gente fala que o Tite ele joga com o regulamento embaixo do braço. Ganhou aqui, foi pra lá, posso perder de 1-0, então vou retrancar a casinha e vou jogar. Só que a gente vê o Botafogo, ele não joga retrancado não. Aonde ele tá jogando, você vê que os caras vão pra cima mesmo pra fazer um gol pra depois administrar a partida. Então assim, creio que vai ser um jogo trocado também lá, ataque com ataque no Allianz Parque, né? E se o Botafogo fizer o primeiro gol, sair na frente, aí sim eu acho que vai começar a administrar a partida. Mas é um jogo que tá totalmente aberto ainda, não tem favoritismo.
Claro que o empate, né, é do Botafogo ainda e 1-0 vai para os pênaltis. Mas não vejo favorito ainda para esse jogo aí, não. O que eu acho que o Botafogo, nessa janela, deveria contratar um goleiro. Acho que de goleiro... Ainda não acertaram. Não acertou. Trouxeram esse John aí, né? O moleque tem outro novo lá também. Isso aí. Não é um goleiro do É bom, mas é um garoto. Para tamanho Botafogo, não acho é. que é. O Gatito Fernandes, ele já tá velho. Não é um jogador também que vai ter muito mais rodagem no elenco ali. E a gente tá falando, eu vejo assim, ele tá o top 3 ali dos times brasileiros hoje. O Botafogo é o top 3 Brasil ali, junto com Flamengo e Palmeiras. A gente não tá falando de um time ali segunda prateleira, digamos assim, que é um São Paulo, um Internacional. A gente tá falando de primeira prateleira ali, que são, na minha opinião, os três hoje. O Botafogo gastou muito do meio pra frente. Né? Isso aí. A realidade é essa. Mas são contratações que você vê que tá dando certo. Sim. A Almada ainda não tá se encontrando ainda, mas você vê que quando toca na bola é totalmente diferente. O Luiz Henrique, desde que chegou, tá fazendo total diferença ali pro time. E é isso. Vamos Aquele ver Igor também jogou muito bem. Ótima partida. Melhor da partida, né? Só acho que falta mesmo a segurança do goleiro ali. Tivesse um Léo Jardim assim ali, pô, os caras aí era outro patamar de... Martin Silva, né? É isso aí. Bom, o Botafogo volta a enfrentar o Flamengo. A gente já falou aqui sobre os placares, então não tem necessidade de repetir. Pega o Flamengo agora no domingo, tá com 43 pontos, o Fortaleza com 42 e o Flamengo com 41. Então é um jogo que, se perder ou empatar com o Flamengo e o Fortaleza ganhar, o Fortaleza está com um jogo a menos, pode o Fortaleza alcançar o primeiro lugar e bagunçar ainda mais essa liderança aí, essa disputa do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai falar sobre o Vasco da Gama que não jogou a Libertadores, não está jogando a Libertadores, teve essa semana para se preparar para o jogo contra o Criciúma. Eu quero saber, tem como o Vasco passar do Criciúma, Jorel? Bom, o Vasco lá em Criciúma acho que vai ser um jogo bem difícil, porque não por o Vasco ter descansado quer dizer que vai chegar a 100%. Temos alguns problemas lá, o Maicon, por exemplo, tá com edema na coxa, dúvida, talvez, tá mais para não jogar, mas ainda vai ser reavaliado. Tem o Coutinho que tá fora também, mal jogou. Então, assim, a zaga do Vasco é um problema, né? E agora só tem Léo Pelé, que na verdade não tem ninguém na zaga, então, né? Tá vazia ali. Vai ser um jogo bem jogado ali, creio eu, porque a parte física vai estar em dia, mas não quer dizer que vai ser uma derrota ou uma vitória ali garantido, né? Vai ser um jogo bem trucado. Eu acho que um empate aí dá pra sair de lá. Você hoje não tá nada favorável pro seu Não, time, né? hoje eu acho que o Criciúma, ele vem fazendo um bom campeonato brasileiro junto com o Juventude. Apronta. Então ele pode aprontar pra cima do Vasco. Eu gostaria muito que 1-0 pra mim vale 3 pontos. 1-0, gol cagado ali, não tô nem aí não. Vale 3 pontos. Mas eu creio gol que... é gol. Gol é gol. Mas eu acho que pode ser um empate aí esse jogo. Agora eu quero saber do flamenguista roxo. Criciúma, fora de casa. Qual é o placar, Luizinho? Não, eu botei que o Vasco ganharia esse jogo também, né, da outra vez, 2-1. Mantenho meu Tá pensamento. invertido? Eu não tô entendendo nada porque hoje foi aqui. como eu falei, eu acho que mesmo o Criciúma tendo feito jogos bons, e como eu falei também, goleou o Vasco no primeiro turno, o Vasco hoje vai entrar mordido. Tá melhor. E tem esse lance aí também. Pô, vai querer dar revanche, perdemos em casa, vamos ganhar na casa dos caras. Mas como a gente falou, o time do Criciúma é um time ajeitadinho, pode aprontar. Mas acredito que o Vasco tem chance de ganhar 2-1. Quem sabe aí, o Criciúma contratou Serginho do Vasco, 3 pontos aí é o valor da contratação. Quem sabe? Serginho Macedônia, né? Olha aí. Ou pode ser a lei do ex, né? Bota rapaz. o Cartola, Olha aí. vai que garante algum pontinho no Cartola. Serginho Bom, Macedônia. o Vasco joga contra o Criciúma nesse final de semana, como a gente acabou de falar aqui. Então vai ser um jogo muito difícil pro Vasco, mas segunda-feira nós voltamos a falar sobre o Vasco da Gama e sobre todos esses times cariocas. Agora nós vamos falar sobre o craque da semana.
O craque da semana, dessa vez, nós podemos ter um craque definitivamente, porque o Luiz Henrique jogou muito, o Pedro também jogou bem, o Reinaldo contra o Fluminense jogou bem, então também entra como craque da semana. Mas eu quero saber de vocês que minha opinião não vale. Luizinho, quem foi o craque da semana pra você? Rapaz, E por que brevemente? Rega curta. O Igor Jesus do Botafogo, um gol, uma assistência. Luiz Araújo do Flamengo, um gol, uma assistência. Mas Reinaldo Luiz Araújo. meteu o gol de falta e meteu o gol de pênalti, né, pô? É King Naldo. Mas é Ganso. Ganso é craque aonde? É King Naldo, rapá. O craque da rodada é Reinaldo, chefe. E você, Jorel? Concordo com todas as palavras mais uma vez. Reinaldo, lateral, Pô, que sempre tá chega maluco, ali no cara. ataque. É um cara raçudo, joga muito bem pela lateral. E é aquilo, né? Luiz Araújo, atacante, faz mais que obrigação. O Luiz Henrique, atacante, faz mais que sua obrigação. Então, um lateral fazendo 2 gols, mesmo sendo de bola parada, é a praia dele, bater falta e o Chute cobrador é o oficial. ponto forte isso aí. dele, isso aí. Mas é um lateral, então pra mim é o craque da rodada. Então aí o craque da rodada ficou contra o Carrasco até então do Fluminense. Vamos ver se vai ser o Carrasco aqui no jogo de volta, né? Tomara. Agora vamos falar sobre o VAR da semana. O VAR da semana, eu acredito que tem poucos lances de VAR, só que teve um muito polêmico que eu não vou comentar aqui. Eu quero saber a opinião de vocês primeiro para ver se alguém vai falar sobre essa polêmica. Luizinho, para você, o momento mais vergonhoso da arbitragem brasileira ou da Libertadores nesses últimos confrontos aí? Pra mim foi o pênalti que não deram pro Palmeiras. Estevão dá uma esticada na bola. O zagueiro do Palmeiras, o zagueiro do Botafogo, faz a proteção, né? Só que o lateral, esqueci o nome dele, o lateralzinho lá do Botafogo, ele vem dar uma bundada no Estevão, meu irmão. Isso não existe. Ombro a ombro. A regra é clara. Ombro a ombro é disputa de bola. Ele voou com a bunda, mas o Estevão talvez não ia pegar essa bola na frente. Não interessa. É pênalti, meu amigo. Ali foi erro. Pra mim, esse é o erro do VAR da semana. E pra você, Joel? Pra mim, eu já penso diferente. Pra mim foi no lance do Fluminense e Grêmio, né? Grêmio Obrigado. Fluminense. Eu não comentei aqui, teve TV. Alguém tinha que trazer esse lance. O Ganso, ele foi muito esperto. Eu não vou falar que o Ganso tá errado também não, porque ele quis tirar o jogador raiz, né, de antigamente, querendo tirar o jogador do sério. Sendo que hoje tem VAR. Hoje, se o Rodrigo, se for o zagueirão, o xerefão do Vasco, jogasse hoje, ele seria expulso quase todos os jogos. Né? Então, assim, Rodrigo. O Ganso não foi merecido a expulsão do jogador do Grêmio, mas também deveria expulsar o Ganso segundo amarelo. Isso aí. Porque quem começou o lance todo foi o Ganso. E o Ganso ainda deu uma abraçada nele também. Teve um mata-leão aí que eu não entendi quando ele foi pro VAR consultar. Eu achei estranho. Eu só vi o Ganso caindo, o que aconteceu? Aí eu vi o lance, vai expulsar o Ganso. Isso aí. Vai expulsar o Ganso ou no mínimo os dois ali. Mas acabou que o Ganso continuou em campo, fez uma cerinha ali que... Ou expulsa todo mundo ou não expulsa ninguém. Ou não expulsa ninguém. Sobre esse lance aí, cara, o Ganso já tinha amarelo, né? A realidade é essa. E foi como o Jorel falou, foi ele que provocou o cara. Só que aqui no Brasil tem aquele negócio, cartão amarelo pra expulsar. Mas a falta foi pra cartão amarelo, mas se eu der o cartão amarelo aqui eu vou expulsar. Então a falta foi pra expulsão? Na regra, era cartão amarelo pro Ganso ser expulso, porque, querendo ou não, o cara agrediu ele diretamente, né? Mesmo que o Ganso agarrou, deu papo, o cara chegou a dar socos no Ganso. Mereceu o vermelho, mas o Ganso merecia tomar o segundo amarelo e ser expulso também. Mas quando mostra o vídeo do VAR, você repara que não mostra o lance todo também, desde o início, né? Exatamente. Ele mostra só parte pega o final do cara jogador batendo. do Grêmio pra adiante. A gente viu o lance no início depois, ou quem tava acompanhando na hora viu ao vivo. Então foi muito mal o VAR aí. É porque eu acho que ele focou muito na agressão. Então acho que o VAR deve ter pego só o lance da agressão lá, que foi um erro também, né? Foi um erro também. A polêmica do VAR aí, essa questão de demorar a colocar o lance ou colocar já no momento do fim, isso influencia muito o árbitro, né? Porque o árbitro não tem um olho diário a decisão, o tempo todo ali, sabendo o que tá acontecendo. Eu acho que o VAR,
deveria ser estilo futebol americano nos Estados Unidos. Sempre que tem uma polêmica, tem um telão no estádio. E é aberto ao público para ver o que eles estão falando e observando. Eu acho que isso deveria ter no Brasil e no mundo todo. Acho que só escuta eles abrem o microfone só pro árbitro de campo Isso quando aí. eles querem que escute o que ele fala. É uma novidade Enquanto agora. eles estão falando lá, não é aberto não. Até mais para ter transparência, né? Para o Exatamente. público ver o que eles estão falando, porque isso aí é covardia com o torcedor. O VAR, cara, veio em si pra melhorar o futebol, só que eu acho que no Brasil ainda tá muito atrasado. Tá muito atrasado, Tem que melhorar muita coisa. polêmica atrás de polêmica, a gente acaba não entendendo muita coisa. O microfone só é aberto também pra falar a decisão. Na verdade, Isso. a arbitragem no Brasil já deveria complicado. ser profissionalizada, né? É Muito amadorismo. Esse é um ponto de que eu também sempre falo que é o seguinte, aqui você vê árbitros que eles têm 2 empregos. Então, tipo assim, o cara não se esforça pra ser árbitro. A realidade é essa. Se ele já tem um emprego ali, eu sou bombeiro, eu sou policial, eu sou não sei o que lá. Entrei no árbitro aqui, beleza, ou tal, vai aumentar a minha renda. Mas ninguém se esforça pra ser árbitro. Isso Será aí. que é porque o árbitro não é valorizado? O árbitro ganha mal? Não tem procura? Eu acho que tem que começar a repensar numa forma de modificar isso aí e fazer os árbitros se esforçarem pra ser árbitro. Isso aí. E hoje em dia tem uma concorrência muito grande, pelo menos aqui na FERJ, né, no Rio de Janeiro. Não paga tão mal, pelo menos no início, acaba que tem esse retorno, só que por ter tanto árbitro, Fica defasado. fica defasado aí pra pouco campeonato. Agora, pra gente encerrar, a Olimpíadas acabou, a gente não tem mais seleção brasileira pra falar, só que tem um assunto que eu disse desde o início do programa que eu iria comentar, que era sobre as lesões dos cariocas aí. Pedro saiu lesionado, que, olha, não dá pra entender, às vezes, a torcida do Flamengo. O Pedro saindo lesionado, o maior jogador do Flamengo no ano, talvez o maior jogador brasileiro até então, porque a gente comentou que ele é artilheiro mundial. Em números. Em números, artilheiro mundial. Então ele talvez seja o maior jogador em número de gols no mundo, sai machucado e a torcida do Flamengo grita loucamente pelo Gabigol entrando, que também saiu lesionado. 2 jogadores lesionados e o Flamengo tá sem aquele carinha pra resolver ali na frente, né? Aí tem o Felipe Coutinho também que tá lesionado, Marcelo que tá lesionado, Tiquinho que voltou de lesão agora, mas ainda não tá 100%. Bem abaixo. O que tá acontecendo? Me lembrem, por favor, se tiver mais alguém. O que tá acontecendo, Jorel? Como a gente vem falando mais uma vez, é o calendário, na minha opinião, brasileiro que destrói o jogador. O atleta de futebol no Brasil, ele é destruído pelo calendário. Ele não tem um descanso suficiente. Mas assim, tem o fisiológico lá deles, tem alimentação, tem psicólogo, tem tudo do bom e do melhor. Então o que pode ser? Carga de trabalho em cima do jogador, porque é treino atrás de treino todo dia, mais o jogo intensivo no dia do jogo oficial. Então eu acho que o calendário não deveria acabar com o estadual, na minha opinião. Estadual não vale mais, pelo menos aqui no Carioca. E No Brasil, o estadual é muito forte, é difícil. com isso, daria para fazer um campeonato melhor, entende? E com jogos mais espaçados. Eu acho que a carga de viagem emocional conta também pro seu músculo. E é isso, eu acho que o emocional, a carga de trabalho tá fazendo total diferença. E você, Luizinho? A carga a gente sabe, né? Eu acho o seguinte, eu acho que também ficar falando muito sobre a carga completa, o Brasil sempre foi assim. Todo mundo que vem pro Brasil sabe que foi assim. Então acho que você não pode botar isso como pauta principal. Ok, poderíamos ter mais tempo a descansar, menos tempos de jogos? Poderíamos. Uma ideia, já falou, acabar com o estadual. Acho muito difícil, estadual no Brasil é muito importante, mas poderia diminuir. E fazer diversas divisões. Entendeu? Exatamente. Aqui no Rio é Taça Guanabara, né? Podia diminuir. Não sei, é porque aqui no Rio tem muito clube aí que é grandioso por causa desses títulos, mas você podia diminuir a carga do estadual. Entendeu? Faz o estadual mais compacto. O próprio estadual lá do São Paulo é imenso, pô. É quase um campeonato brasileiro, o estadual de lá. Portanto que até os clubes lá, os grandes, abdicam. Você vê muitas vezes aí o Palmeiras que chega com mais força, mas
ano passado, se não me engano, São Paulo foi campeão e tal, eles abdicam, porque o campeonato é muito grande e começa a atrapalhar o começo de temporada. Mas eu acho que é rodagem, cara. Porque os clubes aí têm jogadores, tem um quadro muito extenso de jogadores, entendeu? Pô, o Flamengo teve uma época que teve muito problema com a alimentação, isso aí. Mas hoje não tem. Então eu acho que você tem que fazer uma rodagem melhor. Eu acho que ainda fica muito achismo. Ah, não vou botar fulano aqui. Ah, se eu vou botar fulano eu vou queimar. Ah, se eu vou fazer isso. E aí você acaba deixando uma carga muito em cima de um jogador único. E acontece o que a gente... E aqui no Brasil agora tem um porém, né? Porque você joga num sintético no dia, você joga num campo diferente no outro. Também. Pô, você joga naqueles campos lá do Nordeste pra cima. Cheio de buraco. Entendeu? Então, são diferentes níveis. O Brasil Tem que te aguentar. leva aos extremos. É. Então, acho que hoje não vai mudar isso. Então, é só ter uma rodagem melhor do seu elenco, né? Só que a gente também tem que observar que não é todo elenco que tem um... Não, exatamente, esse é o ponto. Todo time que tem um elenco, Elenco nem muito bom, né? Palmeiras, É. Botafogo, Flamengo, Tem esse ponto né? também. Mas... Tem esse ponto. Aí, às vezes, tipo, você pega ali, vamos botar o Fluminense. Tem o Ganso. Aí o Ganso se machuca, quem é o meio de armar ali? Arias, talvez, mas acabou, Não, tirou a Arias e acabou. isso Cadê aí. o Cano? O- O Cano saiu do Fluminense, cadê os gols? Tinha o Renato Augusto, começou até bem, mas já deu uma caída É. surreal, né? Tá muito complicado pros times cariocas aí. Felipe Coutinho chegou agora, já se lesionou. Gabigol se machucou, Pedro se machucou, o Cebolinha se machucou Sim, também. Então o Flamengo já tá começando a ter buracos lá na frente, né? Aí tem dificuldade do meio para trás, então tá bastante complicado aí pro Flamengo, bastante complicado pro Vasco da Gama, bastante complicado pro Fluminense. Botafogo tá começando a ter umas pequenas penengas com isso também. Então vamos ver como é que vai ser aí as próximas rodadas, tanto do Brasileirão, tanto quanto da Libertadores também. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o fim desse programa. Eu quero desejar um abraço, um beijão para todo mundo. Obrigado para você que se inscreveu no canal, que deixou seu like. E peço para que você faça isso. Deixe seu like aqui no nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixe um comentário, uma sugestão, qualquer coisa que você queira ver aqui no nosso programa. Obrigado, Luizinho, mais uma vez. Obrigado, Ambendo. E Tite, abre teu olho, hein? Obrigado, Jorel, mais uma vez por estar aqui presente com a gente. Obrigado, Breno. Obrigado, Luiz. Fé em Deus, é nóis. Jorel que tá com o dedo quebrado, né? Ele veio no sacrifício hoje. Tá Mas com a patinha. É pra fazer dar certo, cara. Quando a gente quer fazer as coisas darem certo, no futuro elas dão certo. E é o que eu sempre falo aqui. Se prepara, Rede Globo, porque Cazé TV, Desimpedidos, não é problema pra gente. O problema é Rede Globo. A gente gosta de ver lá na frente. Que é desafio. É isso que vai acontecer. Te prepara, Rede Globo, porque Olimpíadas, Copa do Mundo, Paralimpíadas, tudo vai estar sob o nosso controle. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado para todo mundo que acompanhou aí o programa Esportacular. Nós voltamos na segunda-feira com todas as novidades, aí o desfecho do Campeonato Brasileiro e para mais uma rodada das oitavas de final da Libertadores. Um beijão para vocês e até o próximo programa. Tchau!